Se você resolver enfrentá-la na base da crentice, que ela chega e você fica lá dizendo, puxa, acordado, que horas, quem foi que te autorizou, onde é que você estava, se esses seus amigos, esse seu funk lixo que você já falou, e vai, você vai perder a garota, geral, total, não tem saída, meu irmão, você vai perdê-la. Vai rodar. Quer perdê-la? Seja gracioso, seja misericordioso, deixe ela entrar, sirva-lhe um bom café, converse conversas que você conversaria com a sua filha se ela não estivesse agredindo você e os seus preconceitos. Se ela estivesse voltando de uma vigília de oração, você ia conversar legal com ela. Se ela estivesse voltando da casa de uma amiga toda equilibrada, toda legal, só ouvisse música que você aprova, você ia ter uma conversa totalmente diferente com ela. Mas não, você mal conversa com ela. E ela já está de saco cheio de você. Porque se você diz que o funk dela é lixo, conversando comigo a primeira vez, imagina zangado com ela. No. Na narguilé dela. E com as saídas dela. Você está sendo a droga que ela está consumindo. Você quer ganhar sua filha? Seja atraentemente paterno. Seja agradavelmente humano. Seja docemente cristão. E para ela lá na rua pensar, meu Deus, eu estou aqui no meio de um monte de gente, mas na minha casa tem um pai maravilhoso. É só quando o filho ou a filha, em tudo que fazem, começam a pensar, eu estou aqui, mas na minha casa há um pai, há uma mãe maravilhosos, e depois começam até a dizer para os amigos, não, eu estou fazendo coisas que eu não deveria fazer, porque eu não tenho razão para fazer, eu tenho em casa pais maravilhosos. Aí chega um ponto que os amigos começam a ir à tua casa. Você perde, a menina perde o medo de você. Aí começa a levar uma amiga, duas amigas em casa para tomar um café e encontra esse pai maravilhoso, como era o caso dos meus amigos. Quando eu fui deixando de projetar sobre o meu pai a ideia de um pai severo, que tinha muito mais a ver com as culpas em relação à multidão dos meus erros, pecados e equívocos, e comecei a ver que ali tinha um homem maravilhoso, e tive coragem de levar os amigos até a minha casa, e eles começaram a provar o espírito e a energia do meu pai. Logo depois eu comecei a ser repreendido pelos meus amigos. E diziam, puxa vida, Caio, meu Deus, meu pai é uma bagaça, minha mãe também. Se eu tivesse um pai como você e uma mãe como a sua, eu não seria como eu sou, não sei como é que você consegue ser tão ingrato. Eu comecei a levar bronca dos meus amigos. Como é que você consegue ser esse cafajeste, esse canalha, esse cara sem referência? Parece até que você é um órfão maltratado. Pare com isso. Dos meus amigos, dos meus companheiros de uma gandaia, que a sua filha, graças a Deus, não sabe nem como começa, se fosse contar como era a minha. Os meus amigos começaram a me censurar. E eu comecei a pensar. Comecei a ter cada vez menos medo de estar com eles, menos ansiedade na presença deles e mais prazer na conversa dele, porque ele não ficava me perguntando nada, não queria saber nada, não me checava em nada. A gente só conversava coisas legais, da construção, do sítio da igreja, de uma viagem que ele tinha feito ao interior e voltado, de coisas na mata, de construções que ele estava fazendo no meio da selva, tirando água de um lugar baixo
e levando no início por vento, por catavento, tipo moinho, jogando para cima e de lá descendo por gravidade quilômetros, eu aprendendo aquilo tudo, dizendo que cara mais sensacional, às vezes interessado, dizendo, será que eu podia hoje ver o que você está construindo? E voltava impressionado, admirado. É assim que a gente ganha filho. Só assim. Agora, se não for assim, eu não tenho o que te dizer, eu não tenho o que ensinar a ninguém. Porque essa é a única maneira que eu sei de aproximar filhos, de impressionar filhos e de ajudar os filhos a serem desvirginados pela graça através do meu comportamento, da minha vida, das minhas manifestações de amor, dos meus acolhimentos e do tipo de assunto construtivo que, por exemplo, meu pai escolheu o tempo todo para conversar comigo e não sobre qualquer coisa que ele suspeitasse acerca do que eu fazia. Até quando chegou lá um membro da igreja e falou, olha, eu tenho um amigo delegado da Polícia Federal que disse que o Caio Fábio é o terceiro nome mais visado pela Polícia Federal aqui em Manaus. E eu só tinha 17 anos. E eu fui abordado por delegados na presença de amigos meus, de um amigo meu que era traficante de cocaína, de pó, e de tudo que você quiser, a quem eu ajudava, às vezes, a ir remando um barquinho na escuridão do Rio Negro, por debaixo do ródeo, até chegar num navio enorme na escuridão do Rio Negro. E o meu amigo assoviava, eles jogavam lá de cima, numa corda, uma caixa cheia de todo tipo de contrabando, e a gente ia de novo escondido. Houve ocasião da polícia ficar nos procurando e a gente escondido embaixo do porto de Manaus, chamado Ródeo. Quem mora lá sabe disso. Eu fiz o que vocês não podem nem imaginar. E meu pai era informado e ele só fazia orar. Mas o senhor não vai chamá-lo? Ele dizia, olha, vocês não conhecem o meu filho. Quanto mais você o oprimir, mais distante ele vai ficar. E não deu outra, não é? Quando começaram a ameaçar me matar, mesmo chegar com bandido contratado, dizendo, eu só não te mato aqui porque tem gente demais, mas você vai morrer. E eu tenho prazer nisso. Eu não falei nem com ele, nem com ninguém. Eu só disse a ele que eu precisava sair da cidade, porque eu tinha brigado muito e precisava sair. E aí ele consentiu, não tinha nem como não consentir, ele só me abençoou. Orou por mim, me abençoou e eu voltei um ano depois. Quase morri também lá no Rio, porque fui andar com um monte de gente, prenderam 33 amigos meus na Ilha Grande. Meu Deus Foi do o que céu. me fez voltar para Manaus. Então, o que papai fez? Ele orou, me tratou bem e me constrangeu de tal maneira que o meu coração foi entrando em estado de culpa constrangida todo dia pelo amor do meu pai, da minha mãe, das orações deles. Isso me constrangeu. Eu, graças a Deus, não tive nenhum filho como eu. O filho que mais me deu trabalho era 1/3 das minhas calamidades do que eu praticava. A única diferença é que eu praticava longe de casa. E esse meu filho queria me provocar tanto que ele praticava em casa, para ver a minha reação. E eu logo me lembrei como meu pai tinha me tratado. Eu falei, é assim que ele vai ser tratado, e foi assim que eu o tratei. O tratei com firmeza quando era preciso, mas não perguntando o que você fez, de onde é que você estava, o que aconteceu. Eu aprendi que não. E que tem uma firmeza de princípios, mas que não tem que se transformar numa guerra e no enfrentamento paterno-filial.
porque isso só coloca o filho na terra distante e sem coragem de voltar. Sabe aquele filho pródigo? A tua filha pródiga? Pensa no filho pródigo, que foi para a terra distante, o pai não mandou ninguém atrás. Mas o pai tratou com tanto amor, com tanta graça, com tanta igualdade, com tanto respeito, desaforo do indivíduo, que ele foi embora, perdeu tudo, depois de ter gastado com todo tipo de prostituição, hedonismo e loucura, e embriaguez, ele foi acabar cuidando de porcos e desejando comer a comida dos porcos. Aí ele lembrou que o pai dele era bom. E ele disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai, todos os trabalhadores têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E vindo ele ainda longe, seu pai o avistou, e correndo na direção dele, o abraçou e o beijou. Antes dele falar, ele disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse, parou a declaração, não quis nem saber do resto, mandou colocar um anel no dedo dele, sandálias nos pés, vesti-lo como um membro da família, levá-lo para casa, porque ele estava arrependido, mandou matar um novilho, contratou a melhor banda da cidade e deu uma festa. Porque disse: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso não é só parábola de Jesus, é conselho relacional para todo aquele que tem um filho, uma filha, que saíram das fronteiras dos princípios da família e foram para uma terra distante. No entanto, tinham as melhores memórias sobre o amor, a inclusão, a misericórdia, a compaixão paterna, e por isso voltou com aquela certeza, esperança, certeza de ser outra vez acolhido. Ele só não pensou que fosse tanto, ele pensou que ia ter emprego, trabalho, comida, banho, uma casa, junto com os trabalhadores que eram tratados com toda a dignidade, mas o pai o colocou de volta à mesa da família. Esse é o único conselho que eu tenho para dar a você ou a qualquer outra pessoa. Entendeu, meu amigo amado? Beijo.